Este é o tipo de história que se sussurra na oscuridade de la noite, uma história que ha sido passada de boca em boca, desde aqueles que la vivieron. Se te atreves a adentrar-te nel coração del terror, acompanha-nos. Permite-te que te transporte e um rincón olvidado de Brasil, donde la frontera entre lo real e lo fantástico se desvanece ela e as sombras dela anochecer. Se te gusta este tipo de conteúdo, não olvides suscribir-te no nuestro canal. Publicamos vídeos todos os dias. Del me gusta al vídeo. Se te gusta esta história deixa-nos comentário contando-nos de onde eres a que hora nos escutas. Mi nome é Ricardo Roy, a mis 72 anos, sinto que necessito contar esta história antes de que muera comigo. Durante mais de 40 anos trabalhei como maquinista vigilante em la vieja estação de trem que estava em medio de la nada, em el interior de Minas Gerais. Era um lugar olvidado por Deus, rodeado de uma densa selva, donde o único acesso era por um sendero que serpenteava mais de 5 quilômetros através del bosque espeso. La estação estava em medio de um claro natural, com solo umas poucas construções. La casa del vigilante, que era donde eu me quedava, um pequeno depósito de ferramentas y 3 vagões viajos que serviam para guardar material. El lugar era tão aislado que quando lovia forte, quedávamos completamente cortados del mundo. El trem de carga passava solo 3 vezes por semana, lunes, miércoles y viernes, sempre pontualmente a las 12:15 am. Devido ao isolamento, terminei mudando-me ao pueblo mais cercano chamado Esperança, um nome irônico para um lugar que terminaria convirtiendo-se nel cenário de tanto terror. El pueblo estava a umas 2 horas de caminata de la estação através de um sendero que conhecia como La Palma de mi mano. Esperança tinha um máximo de 200 habitantes, a maioria trabalhadores rurais que vivem da plantação de cieia de açúcar de la Granja São Benedito, que estava ao outro lado da selva. Além as casas eram simples de adobo ladrilho, com tiras de barro, havia uma pequena igreja, uma tienda que vendia um pouco de todo na escola que funcionava só do meio-dia. Aliás que eles eram de tierra por la noite, quando não havia luna, la oscuridade era quase total. Solo algumas casas tinham lâmpadas de queroseno da energia elétrica era um luxo que aún não havia legado a nós outros. Era uma vida sencilla, pero tranquila. Durante o dia, dormia nel pueblo a las 11:30 de la noite me dirigia à estação donde me quedava hasta que el trem passava y luego regressava por la Moana. Esta rotina durou sem nenhum problema. Los residentes me respeitavam y a mim me gostava la tranquilidade daquele lugar perdido nel tiempo. Pero todo cambiou na noite de luna lena de março de 1978. Recuerdo bem essa noite, porque era a víspera de San José y da Conceição, uma de las residentes mais antiguas del pueblo, havia comentado durante o dia que tinha um mal pressentimento. Era conhecida por suas premonições y generalmente acertava. Pero nesse momento nadie deu muita importância a suas palavras. Eu estava na estação haciendo minha ronda de rotina quando ouí um aulido diferente proveniente da selva. Não era aulido de perro nem de lobo. De eso, nunca houve lobos nessa região. Era algo diferente, mas grave, mais largo y que hacía que los pelos de mi braço se erizaram. Pensei que era algum animal herido, talvez um puma na época de apareamiento. A la mañana seguinte, quando volvi ao pueblo, encontrei a Don Osvaldo, de 3 perros, buscando desesperadamente a trueno, e um mastija o grande y volnindi que sempre acompanhava a seu deu, além as pescas en la presa cercana. El perro havia desaparecido durante a madrugada y solo encontraram algumas manchas de sangue no patio. Essa mesma semana desapareceu a gata de Dona Carmela, uma siamesa que ela queria como uma hija. Depois, foi o turno del galo de pelea de Don Julio El Carnicero. Em menos de mês, mais de 10 animais domésticos haviam desaparecido ou sido encontrados mortos de forma brutal. Las muertes não eram normais. Los cuerpos presentavam heridas enormes, como se hubieran sido atacados por garras gigantescas.
Não era trabalho de Yuan Puma. Eu conhecia os ataques de Pumas Y, aquilo era diferente. As marcas eram mais profundas, mais salvagens, quase como se o animal hubiera sido destroçado por puro placer. Com el passo de as semanas, empezamos a notar un patrão terrible. Los ataques sempre ocorriam los fines de semana, principalmente las noites de viernes a sábado, y de sábado a domingo, y sempre noites de luna lena, cerca de ela. Don Ernesto, que criava algumas cabeças de ganado em un basto cerca del pueblo, perdeu 3 terneiros em un solo fim de semana. Los cuerpos fueron encontrados com heridas que pareciam haber sido esas por dientes enormes. A carne havia sido arrancada em pedaços, pero curiosamente a maior parte de la carcaça foi deixada atrás, como se el atacante hubiera comido solo. Por placer, no por hambre, lo más extraño era el olor que quedaba en los lugares de los ataques. E um olor putrido, como de carne podrida, mesclado com algo que não podíamos identificar. Era um olor que se pegava à roupa y não saía facilmente, incluso depois de vários lavados. Dua Conceição começou a dizer que era coisa del mal, que alguma criatura de las tinieblas havia elegido nuestro pueblo para hacer suas maldades. La maioria se ria de ela, pero eu empecé a prestar atenção às suas palavras. Havia algo malo em todo aquilo, algo que se salia de la natureza normal de las coisas. El delegado de la ciudad mais cercana, Alianza, legou a venir uma vez para investigar, pero depois de ver los cuerpos de los animais y oír los relatos, dijo que se tratava de um afogado de algum circo zoológico y que pronto seguiria seu caminho. Recomendou que nos saliéramos de casa depois dela e nos hacer y que mantuviéramos a los animais encerrados durante la noite. El acontecimento que realmente nos hizo dar-nos conta da gravidade da situação foi o ataque ao cavalo de Don Rafael. Estrelita era um cavalo dócil, grande y forte, que Don Rafael usava para transportar la cieia de la plantação. El animal solia pasar suelto durante la noche e nel campo cerca del pueblo, algo que sempre se había sem problemas. La mañana de un domingo, encontramos a Estrelita. O que vimos nunca saldrá de minha memória. El pobre animal tinha el coelho casi arrancado, enormes heridas nel flanco y. Sus entras esparcidas por el campo. Pero o mais assombroso era que, aparentemente, el atacante havia tentado arrastrar al cavalo, que pesava mais de 400 kg por quase 50 metros. Que tipo de animal tendia força suficiente para mover um cavalo morto por tanta distância? Incluso um puma grande não conseguiria tal asa. As marcas de garras nel corpo del animal eram mais grandes que qualquer coisa que hubiéramos visto. Don Rafael lorou como Yuan ao ver el estado de seu cavalo. Estrelita. Não era só um animal de trabalho, era um companheiro de mais de 10 anos. Esse dia, alguns homens se reuniram para discutir que ser. Se habló de organizar grupos de vigilância, de manter armas cargadas, de pedir ajuda às autoridades de Belo Horizonte. Pero todo esto se volvió irrelevante quando a criatura hizo a sua primeira vítima humana. Era um martes de abril de 1978. Joaquim e Mauricio haviam passado el dia trabalhando en la plantação y, como de costume, se detuvieron en la tienda de Don Eduardo para tomar umas doses de aguardiente antes de ir a casa. Joaquim era um homem de uns 40 anos, padre de 3 filhos, conhecido por sua força y valentia. Mauricio, mais jovem, era seu compadre y vecino. Ao redor de além desde la noche salieron de la tienda, um pouco alterados por la bebida, pero conscientes. La casa de Joaquim estava ao final del pueblo, ano naquele que colindava com la selva. Era um trajeto que assim quase todas as noites desde Ciaus. Mauricio me contou depois do que passou y suas palavras ressoaram em minha mente como uma pesadilla. Segundo ele, estavam caminhando y conversando normalmente quando ouviram um ruído extra proveniente da selva. Era como se algo grande se estuviera movendo entre os árboles, rompendo ramas y haciendo crujir as hojas secas. Se detuvieram a escuchar, pensando que era algum animal comum,
quando vieram dos olhos brilhando na oscuridade cerca del suelo, pero a altura de perro e gato. Eram olhos grandes, amarelentos, que reflejavam a pouca luz del farol de la casa mais cercana. Joaquim agarrou-me braço, contou Mauricio, y me dijo que corriéramos, pero antes de que pudiéramos dar caso, esa cosa salió de la selva. Segundo Mauricio, la criatura era enorme, del tamaño de ternero grande, pero caminhava en dos patas como uma persona. Estava toda coberta de pelo escuro, tinha brazos largos que legaban casi al suelo. La cara era la cosa mais terrible que ela havia visto. Não era exatamente cara de animal, nem de persona, sino algo intermedio. La criatura avançou sobre Joaquim Cano na velocidade impressionante. Mauricio dijo que todo foi muito rápido. En un segundo estava vendo los ojos brilhando en la selva. En el otro, mi compadre estava sendo destrozado justo en frente de mim. Ela agarrou Joaquim por el que ela o levantou del suelo como si fuera una mueca de trapo, relatou Mauricio entre lágrimas. Los dientes de ela, Dios mío, los dientes de ela eran del tamaño de mi dedo el olor era como se hubiera salido diretamente del infierno. Joaquim intentou gritar, pero el sonido que salió foi solo un gorgoteo ahogado. La criatura lo sacudiu algumas vezes, como perro jogando com ratão antes de clavar los dientes en el cuello. La sangre salpicando era visible incluso com la pouca luz. Mauricio se quedou paralisado por el terror, incapaz de mover-se ou gritar. Viu quando a criatura cargou el cuerpo de seu amigo hacia la selva, caminhando sobre sus duas patas traseiras susteniendo a Joaquim como se fuera saco de harina. Ela ao lido que soltou antes de desaparecer nel bosque despertou a mitad del pueblo. Foi entonces quando os residentes salieron de suas casas y encontraram a Mauricio todavia parado nel mesmo lugar, mirando fijamente hacia la selva y temblando como junco. Solo pudimos sacarlo de esse estado quando a Conceição legou lo bendijo com vaso de água. Mauricio nos contou entonces todo lo que havia visto y hasta los mais escépticos entre nos outros se dieron cuenta de que algo muito grave estava sucedendo. Buscamos a Joaquim durante 3 dias, adentrando-nos en la selva em grupos armados. Encontramos solo alguns trapos de sua roupa y manchas de sangue em vários árboles. El cuerpo nunca foi encontrado. Depois de la muerte de Joaquim, el miedo se estendió por el pueblo como uma enfermedade contagiosa. La gente dejó de salir de casa depois dela anochecer, e incluso durante el dia nadie se aventuraba solo por la selva. A los niños se les proibió jogar lejos de la vista de seus padres y los hombres comenzaram a levar mazetes y cozilos incluso para el trabalho. La tienda de Don Eduardo, que solia quedar-se aberta hasta tarde, pasou a cerrar antes de ele em 6 da la tarde. Além as conversações cambiaram, e a no se hablaba de futebol, del tiempo de la plantación. El tema era sempre el mismo. Esa maldita criatura, el Padre Juan, que venia de aliança uma vez almas para celebrar misa, trajo água bendita y bendige todas as casas del pueblo. Distribuiu crucifixos y rosarios y organizou rezos comunitários todas as nós. Algunas personas legaram a hablar de abandonar el pueblo, pero a donde irían? Esa era a vida que conhecíamos y muitos haviam nascido ali. Durante este período, eu continuava sendo mi trabalho na estação. Não podia abandonar mi puesto. Era mi responsabilidade además necessitava el dinheiro. Pero confieso que estava aterrorizado. Cada noite que passava solo naquele lugar aislado, imaginava lá. Criatura observando-me desde la selva. Empecé a levar uma escopeta calibre 12, que havia herdado de mi padre, además de revólver 38 que consegui prestado. Saqueava as munições várias vezes antes de sair de casa y sempre levava uma linterna extra com pelas nuevas. La estação, que antes me parecia um lugar acolhedor, começou a dar-me escalofrios. Cada ruído de la selva, cada movimento de as sombras, quando a luna se escondia detrás de as nubes, me hacía empuar el arma. Várias vezes me
Desperté durante mis siestas, creyendo remoído pasos alrededor de la construcción. El siguiente ataque ocorrió 2 semanas después de la muerte de Joaquim. Esta vez, a vítima foi Carlos da Silva, um jovem de uns 20 anos que havia legado ao pueblo há pouco tempo em busca de trabalho en la plantação. Vivia em uma casita na parte traseira de la propriedade de Luísa, uma viúva que alquilava la habitación para ajudar-se com el sustento. Carlos tinha a costumbre de legar tarde del trabalho y bar-se ainda presa antes de ir a dormir. Era um moço forte, acostumbrado ao trabalho pesado e não temia sair solo, incluso depois de todos os acontecimentos recentes. A la manhã seguinte, a do Luísa le astrou que não hubiera aparecido para tomar café, como sempre hacía. Quando fui a verificar, encontrou a porta de la habitación arrancada de as bisagras y ciales de loja por todas partes. El colchão estava rasgado, la mesa rota y havia sangue en as paredes y en el suelo. Pero Carlos havia desaparecido. Não encontramos el cuerpo, solo um rastro de sangue que seguia em direção a la selva y desaparecia depois de uns metros. As suelas ao redor de la casa eram confusas. Havia marcas de pisos humanos mescladas com algo que parecia patas enormes como garras. Dua Luísa jurava haber oído gritos y ruídos durante la madrugada, pero pensou que era uma pesadilla. Eram gritos que não pareciam de persona, dizia. Pareciam de animal, pero ao mesmo tempo de persona. Uma coisa que nunca ouvi em minha vida. Organizamos outro grupo de búsqueda, esta vez com mais de 15 homens armados. Recorrimos la selva durante 2 dias seguidos, pero não encontramos nada mais que algumas huelas à estraça nel barro cerca dela e eu. Além as marcas eram demasiado grandes para ser de qualquer animal que conheciéramos, y tinha uma forma estranha, como se fueran de pie humano, pero com garras. El terceiro ataque foi mais aterrador, pois esta vez houve um testigo que viu a la criatura. Claramente. La Granja São Benedito empleava alguns granjeiros que viviam em pequenas casas parecidas por la propriedade. Deles era Bernardo Campos, conhecido como Bené, e homem de mediana idade que havia trabalhado en la granja por mais de 20 anos. Bené era conhecido por a sua valentia y por a sua mania de vigilar la propriedade durante la noite, muitas vezes subindo a árvores altos para ter uma melhor visão de los alrededores. La Granja venia sofrendo ataques constantes de la criatura. Quasi todas as noites, algum animal era morto: bois, cavalos, cerdos, galinas. El prejuízo estava sendo imenso y el hacendado, el coronel Carlos, havia autorizado a los granjeiros a armar-se y a disparar a qualquer animal suspeitoso que viera. Bené tinha a costumbre de pasar la noche en un gran árbol de jackfruit que estava en el centro de la propriedade, desde donde podia observar gran parte de los pastos. Levava uma escopeta e um macete y algumas provisiones. Era um punto estratégico, perfeito para vigilar el ganado. Daniel Santos, outro granjeiro, trabalhava en el turno de la madrugada y solia passar cerca del jackfruit durante suas rondas. Foi el quem presenciou el horror. Segundo Daniel, ao redor de las 3 de la mañana, estava caminhando cerca del árbol quando ouviu um ruído extra proveniente de arriba. Mirou hacia arriba y viu uma cena que lo perseguiria por el resto de sua vida. La criatura estava na copa del árbol, masticando algo. Era uma coisa enorme, me contou Daniel. Depois, todavia temblando ao recordá-lo, mas grande que uma ombra grande, toda peluda, com braços que pareciam ramas de árvore de 10 largos. Ela estava comendo a Bené. Daniel diz que se quedou paralisado, escondido detrás de um tronco, observando aquela cena macabra. La criatura tinha um pelágio escuro y espeso, músculos que se moviam visivelmente baixo ao pelo y uma cabeça que era uma mescla grotesca de rambo y animal. Los dientes eram enormes, amarelentos y hacían ruído asqueroso ao masticar. El olor era terrible, continuou Daniel, como de animal muerto há dias, mesclado com alguma coisa agria. Quase vomité ali mesmo.
La criatura se quedó nel árbol por casi una hora, devorando partes del cuerpo de Bené. Daniel não conseguia mover-se. Estava seguro de que se hacía qualquer ruído, seria a próxima vítima. Solo quando começou a amanhecer el dia, la criatura bajó del árbol y desapareció en la selva, carregando o que quedava del granjeiro. Por lá. Mana, quando outros trabalhadores chegaram ao lugar, encontraram solo a escopeta de Bené caída nel suelo y mucha sangre en la copa del jackfruit. Parte de suas roupas estava colgada de as ramas, como se houvera sido arrancada violentamente. A partir desse dia, nenhum granjeiro quis trabalhar mais solo durante a noite. Sempre andava em grupos de ao menos 3 homens, todos armados. Pero aún así, la criatura continuava atacando el ganado de la granja, sempre evitando os grupos mais grandes y atacando animais aislados. Fui eu em viernes de junho de 1978 que tive mi primeiro encontro direto com essa maldita cosa. Recuerdo la fase porque era víspera de San Juan y do Conceição havia alertado que ela e as coisas malas se volviam mais fortes nessa época dela. Eu estava en la estação, haciendo mi ronda nocturna, como sempre hacía. Era ao redor de além às 2 de la manhã y el trem já havia passado. Estava organizando alguns papéis en la oficina quando ouí um ruído del lado de afuera. Não era um ruído normal, era como se alguém estivesse rondando la construção, pero com passos demasiado pesados para ser de uma persona. Tomei mi escopeta y encendi la linterna. Abri la puerta despacio e iluminei los alrededores. A primeira vista não vi nada, solo as sombras normais de la noite. Pero entonces algo se movió cerca de los vagones abandonados. Caminei em direção a movimento com el arma lista para disparar. El olor me golpeou incluso antes de ver qualquer coisa, aquele olor putrido y agrio que todos os sobreviventes descreviam. Era tão forte que tive que cobrir-me la nariz com la camisa. Foi entonces que ela apareceu. La criatura salió de detrás del último vagão y se quedou parada mirando-me fijamente por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Era exatamente como Daniel havia descrito, só que pior. Era mais grande que qualquer homem que eu conhecia. Devia ter mais de 2 metros de altura quando se punha erguida. El cuerpo estava coberto por um pelágio escuro y espeso, pero em algumas partes se podia ver la piel de baixo, que tinha color verdoso enfermizo. La cabeça era a parte mais terrible. Não era de rombo ni de animal, sino uma mescla horrenda de lostos. El hocico era alargado como el de perro, pero tinha rasgos humanos en los pómulos y en la frente. Los ojos eram amarelos, grandes y brillavam com uma inteligência malévola que me hizo entender que aquele não era solo um animal salvaje. Los brazos eram desproporcionadamente largos, legaban casi a las rodelas y terminavam em manos que eram mais garras que dedos. Cada uma devia ter uns 10 centímetros de largo, curvadas y afiladas como cozilas. Pero foi quando abriu a boca que casi pierdo el control de mi vejiga. Los dientes eram enormes, amarelentos y sucios de sangue. La língua era larga y escura e quando respirava, salia uma bocanada caliente que eu podia sentir incluso a vários metros de distância. Nos quedamos mirando-nos fijamente por esses segundos eternos. Eu com la escopeta apontada hacia ela analisando-me como se estivesse decidindo se valia a pena atacar-me. Havia algo quase humano na forma em que me observava, como se estivesse pensando, calculando. Entonces soltou um rugido que hizo vibrar toda a estação. Não era um ouvido, não era um grito, era um sonido que vinha del fundo de la garganta, grave y primitivo, que removia algo ancestral dentro de mim. Um sonido que hablava diretamente ao medo mais básico del ser humano. Apertei el gatilho. El primer disparo acertou lá. Criatura anel pecho, haciendo-la retroceder alguns passos. Pero em vez de cair, solo rugió de dolor y rabia, mostrando que não seria tão fácil derribar-la. Disparé de novo, esta vez acertando-la nel ombro esquerdo. Sangre oscura escorreu por el pelo, pero ela seguia de pé.
A criatura então se lançou contra mim com uma velocidade que não parecia possível para algo tão grande. Consegui dar Yuan salto hacia Yuan lado Y disparar por terceira vez, acertando-la na perna. Ela tropeçou Y caiu, pero se levantou quase imediatamente. Era claro que as balas la estava hiriendo, pero não o suficiente para detener-la. Empecei a questionar-me se as balas comuns realmente funcionariam contra essa coisa. Recordei as histórias que minha abuela contava sobre licântropos y balas de plata, pero não tinha tempo para esses pensamentos. Disparei ao quarto tiro quando ela estava a menos de 5 metros de mim. Esta vez, acertei na cabeça, rozando-lhe a orelha esquerda. O grito de dor que soltou foi ensurdecedor y por primeira vez, desde o início do enfrentamento, vi medo ante seus olhos. Quando levantei a arma para o quinto tiro, a criatura pareceu entender que estava em desvantagem. Retrocedeu alguns passos, sempre mirando-me, y soltou outro desses rugidos terríveis. Apontei ao pecho y disparei. A bala acertou de leno y esta vez a criatura se tambaleou seriamente. O sangue saía a borbotones de larida y ela começou a jadear pesadamente. Por um momento, pensei que secaria muerta ali mesmo, pero entonces, com uma última mirada de ódio que jamais olvidarei, se deu a volta y corria hacia a selva. Incluso herida, se movia com uma agilidade impressionante, desaparecendo entre os árvores em questão de segundos. Me quedei parado ali por vários minutos, com a arma todavia apontada hacia onde ela havia desaparecido, temblando de adrenalina y medo. O olor putrido permanecia no ar, mesclado ora com o olor metálico de la sangre. Ao amanhecer, quando volvi ao pueblo, contei a todos lo que havia sucedido. Alguns no lo creyeron completamente. Depois de todo, seria possível que uma criatura recebiera 5 tiros y assim conseguiera huir. Pero além as marcas de sangue na estação, o chanel solo y o odor que o impregnava ao lugar eram pruebas suficientes. Depois dessa noite, a criatura simplesmente desapareceu. Passaram semanas, meses sem nenhuma señal de sua presença. Não houve mais ataques animais. E a anúncio eram os ouvidos terríveis y aliás elas extras. Deixaram de aparecer anel barro depois de as luvias. El pueblo começou lentamente a volver a la normalidade. La gente volvió a salir depois dela anochecer. Los niños puderam jogar livremente de novo y los hombres deixaram de levar armas todo el tempo. Musos começaram a crer que a criatura havia muerto por elas heridas, o que havia seguido a seu caminho para aterrorizar a outros lugares. E eu, sem embargo, não conseguia tranquilizar-me completamente. Sabia que uma criatura capaz de receber 5 tiros y huir não moriria facilmente. Ademais, havia algo em seus olhos, uma inteligência malévola que me hacía crer que não olvidaria aquilo lhe havia causado esses dolores. Continuei haciendo meu trabalho na estação, pero sempre alerta. Mantinha as armas carregadas y cerca e instalei algumas trampas simples ao redor de la construção. Cuerdas com latas que haria ruído se alguém tropeçava com elas. Durante este período de calma, chegaram alguns visitantes ao pueblo. Um deles era Yuan, hombre que descia venir de Maranhão, lamado solo Maranhão. Era Yuan sujeito extra de uns 50 anos, flaco y de poucos amigos. Havia conseguido trabalho na igreja São Benedito como cortador de CAA vivia numa pequena casa em los límites del pueblo. Maranhão era Yuan hombre reservado que hablaba pouco y sempre parecia estar observando todo a seu alrededor. Tinha hábitos extras, desaparecia aos fins de semana y nadie sabia onde ia. Quando se lhe perguntava, dizia solo que ele gostava casar. Solo en la selva. Alguns residentes desconfiavam dele, principalmente depois de que Dua Conceição comentara que havia algo maluco com essa hombre. Ele tinha uma mirada que não me agrada, disse ela. Y se deram conta de que ele quis justo quando começaram os ataques. Pero éramos um pueblo pequeno, acostumado a receber trabalhadores temporais. Y Maranhão não havia dado motivos concretos para suas pasas. Trabalhava bem, pagava suas contas a tempo y não se metia na vida de nadie.
Casi ano después de nuestro enfrentamiento, quando eu ya empezaba a creer que a criatura había muerto o sabido, ela volvió y. Esta vez, parecia ter uma conta personal que saldar comigo. Todo começou em jueves de fevereiro de 1979. Eu estava na estação haciendo mi ronda habitual quando encontrei elas frescas ao redor de la construção. Eram ali as mesmas marcas extras que habíamos visto antes, grandes cangarras, y claramente de algo que caminhava sobre dos patas. Mi sangre se heló. La criatura havia vuelto y aparentemente me estava buscando. Essa noite me quedé despierto hasta el amanecer, com as armas listas y todos los sentidos alerta. Oí ruídos várias vezes, ramas rompiendo-se na selva, algo pesado moviendo-se entre los árboles y una vez, claramente, el sonido de algo olfateando fuera de la estação. Ao redor de las 4 de la mañana, houve passos pesados contorneando la construção. Tomé la escopeta y me posicioné cerca de la ventana. Pude ver uma sombra enorme, moviendo-se afuera, pero sempre manteniendo suficiente distância para que eu não pudiera ter un blanco claro. Ela me estava probando, observando mis reacções, aprendendo sobre mis hábitos. Era uma inteligência aterradora para um animal salvaje. A la mañana seguinte, quando volvi ao pueblo, supe que a criatura havia atacado durante la noite. Esta vez, a vítima foi Don Roberto, um comerciante que vivia com sua família em uma casa cerca de la tienda de Don Eduardo. La família de Don Roberto encontrou a casa à volta YL desaparecido. Havia ciales de uma luz terrible, muebles rotos, sangrando ali as paredes y la porta traseira arrancada de as bisagras. La esposa y los hijos que estaban durmiendo en la habitación traseira dijeron haber oído gritos horribles y ruidos de muebles siendo rotos, pero se quedaron con tanto miedo que no salieron de la habitación. Eram gritos de mi marido, com todo a Francisca entre lágrimas, pero também havia outros sonidos como de animal y un olor. Porba que entraba por la rendija de la puerta. Novamente não encontramos el cuerpo, solo el rastro de sangue que desaparecia en la selva y el olor maldito que parecia impregnar todo ao redor. En los dias seguintes, quedou claro que la criatura havia elegido mi estação como a seu território de casa principal. Todas as nós encontraba nuevas huelas ao redor de la construção. A veces oía ruídos en la selva cercana, ramas rompiendo-se, y o olor característico invadia o lugar incluso. Com as ventanas cerradas, la criatura me estava estudando, aprendendo minha rotina. Me di conta de que ela aparecia sempre en los horários em que eu solia hacer as rondas externas. Era como se estuviera tentando prever mis movimentos para preparar uma emboscada. Durante uma dessas noites, oí claramente el sonido de garras arando la parte externa de la estação. Era um sonido agudo y prolongado, como se ela estuviera marcando a seu território ou tentando intimidar-me. Tomei a linterna y la escopeta, pero quando abri la porta, ela já havia desaparecido. Solo quedaram as marcas profundas en la madeira, 4 surcos paralelos que cortaban la pele como se fuera mantequilla. En la semana seguinte, la situação empeorou. La criatura começou a atacar de novo en el pueblo, pero ahora parecia elegir as suas vítimas de forma estratégica. Sempre atacava quando eu estava na estação, como se supiera que não poderia ajudar. La primeira vítima de essa nova fase foi a Teresa, uma senhora de 60 anos que vivia sola numa casa cerca de la selva. Ela se havia oferecido a dar-me informação sobre qualquer movimento extra ou que percebiera nel pueblo. A la mañana seguinte, a uno de mis turnos en la estação, la encontraram muerta en sua própria casa. La escena era aterrorizante. La puerta había sido arrancada de sus goznes, los muebles estaban esparcidos por la casa y do Teresa, lo que quedava de ela estava irreconhecível. La criatura se havia encargado de deixar claro que aquela era uma mensagem para mim. En los meses seguintes, la criatura estabeleceu un patrão terrible. Sempre que eu estava na estação, ela atacava el pueblo.
Era como se me estuviera castigando por haber ousado disparar, sendo que eu me sentiera responsável por la muerte de pessoas inocentes. Em cada ataque perdi amigos conhecidos. Pablo, que me prestava ferramentas, do Maria de los Dolores, que sempre me guardava um prato de comida caliente quando eu volvia de la estação. Pablito, Joan Newt 16 anos, casou a bacán trabalhar en los trenes. El pueblo se estava vaciando. Famílias inteiras estavam abandonando suas casas e mudando-se a cidades mais grandes. Quienes se quedavam viviam em constante terror. Além as casas passaram a ser cerradas com tábuas clavadas em as ventanas e la gente solo salia durante o dia, sempre em grupos. Eu me sentia como o imã para la desgracia. Sabia que mientras continuara trabalhando na estação, la criatura usaria isso contra los residentes del pueblo, pero também sabia que se abandonava mi puesto, perderia minha única fuente de sustento. Además, el ferrocarril dependia de mi trabalho. Foi nesse período que empecei a notar outro patrão perturbador. La criatura parecia saber exatamente quando eu estava na estação e quando não. Nunca atacava quando eu me quedava nel pueblo, incluso quando isso seria mais fácil para ela. Era como se tuviera alguma forma de monitorear-me, de saber mis movimentos. Esta percepção me hizo empezar a suspeitar que havia algo mais nessa situação. Como uma criatura salvage poderia ter tal conhecimento sobre minha rotina? Como sabia quando eu estava vulnerável e quando não? Determinada a atrapar-me, a criatura começou a intentar ataques diretos na estação. Durante várias noites consecutivas, ela rondou a construção, probando diferentes formas de entrar. En uma dessas noites, rascasos en el tajo. Ela havia subido à estação y estava intentando arrancar as tiges para entrar por arriba. Me quedé com la escopeta apontada hacia el tajo, seguindo el sonido de los movimentos. As tiges se estavam movendo, haciendo un ruido terrible, pero la estrutura resistiu. En outra ocasião, ela intentou forçar a porta principal. O sonido de la madeu sendo probada. Depois, um impacto violento que hizo temblar toda a construção. La porta resistiu, pero por la mana encontrei marcas profundas de garras en la madeu y la bisagra superior estava suelta. La criatura também intentou entrar por as ventanas, pero eu havia reforçado todas com barras de hierro depois de los primeiros ataques. Vi suas garras intentando forçar as rajas y el ruído metálico de las contra el hierro era para poner los pelos de punta. Durante estes ataques, eu me refugiava dentro de los vagões abandonados. Eram mais seguros, com paredes metálicas gruesas y portas que podiam ser cerradas por dentro. Várias vezes passei madrugadas inteiras escondido dentro de esses vagões, ou indo a lá. Criatura circular por fora, olfateando e tentando encontrar uma forma de entrar. El sonido de las garras contra el metal de los vagões era como o azarando na pizarra, solo que amplificado 1000 vezes. Algumas vezes ela conseguia subir ao tacho de los vagões y eu oía seus passos pesados lá arriba, probando a resistência da estrutura quando a criatura não conseguia atrapar-me na estação. Desahogava-se a frustração en los residentes del pueblo. A cada intento falido de atacar-me, seguia uma noite de terror en el pueblo. Depois de uma noite particularmente intensa, en la que ela havia intentado durante horas arrancar la puerta de la estação, la criatura atacou a família de Don Mateo, el herrero. Matou a ele, a sua esposa y a dos de seus 3 hijos. Só a hija mais pequena de 8 anos conseguiu esconder-se debaixo de la cama y sobreviviu para contar el horror. La cosa entrou por la ventana, contou la niña, todavía en shock. Papá intentou luchar con el martillo, pero ela era muy grande y muy fuerte. Mamá gritou mucho. La casa de Don Mateo quedou irreconhecível. Paredes manchadas de sangue, muebles destroçados y esse olor terrible impregnado en todo. La niña foi levada a la casa de parientes en otra ciudad y nunca más volvió al pueblo. Outro ataque terrible ocorreu en la casa de los Mendoza. La criatura invadiu durante la madrugada y matou ao padre de família, deixando a la esposa gravemente herida.
Dua Teresa sobreviveu, pero quedó com marcas profundas de garra Chanel braço YN na espalda. Todavia hoje, mais de 40 anos depois, ela leva essas cicatrizes. Ela me mirou a los ojos, contou Dua Teresa. Tinha inteligência nessa mirada. Sabia exatamente o que estava haciendo. Não matou por hambre, nem por instinto. Matou por pura maldade. A cada novo ataque, mi culpa aumentava. Sabia que essas mortes estavam ocorrendo por minha causa, porque eu havia herido a la criatura Y. Ora, ela queria vingança, pero ao mesmo tempo não podia abandonar-me. Trabalho. Era minha única fonte de ingressos Y. Alguém necessitava manter a estação funcionando. Foi D. José, hermano de Leiria de Dua Teresa, quem sugeriu que organizáramos uma emboscada. Era Juan Ramba Valente, soldado, que havia lutado na Segunda Guerra Mundial e conhecia táticas de combate. Esta criatura assim inteligente, diz ele durante uma reunião em la casa de Don Eduardo. Pero toda inteligência tiene suas debilidades. Ela está obsessionada com Ricardo Y. Podemos usar isso contra ela. El plan era arriesgado, pero era nuestra única oportunidade. Esperaríamos uma noite de luna lena quando a criatura estiver mais ativa Y. Montaríamos uma emboscada na estação. Eu serviria de cebo, atraindo a criatura ao lugar. Y. Outros homens armados estariam escondidos em pontos estratégicos. El objetivo não era só matá-la. Isso eu se havia demonstrado difícil. El plan era empujar-la em as vias quando el trem passara. Nenhuma criatura, por mais resistente que fuera, sobreviveria ao impacto de uma locomotora a máxima velocidade. 5 homens se ofereceram como voluntários para participar na emboscada. Don José, Daniel, el granjeiro, que havia visto a criatura nel árbol, Sebastián, hermano del defunto Joaquim, Mauricio, que havia sobrevivido ao primeiro ataque Y. Todos éramos homens que habíamos perdido algo por essa maldita criatura. Familiares, amigos, em meu caso, la paz de espírito. Passamos dias planeando cada detalhe. Estudiamos os horários del trem. Identificamos os melhores pontos para esconder-se e elaboramos ciales para comunicar-nos durante a operação. Cada levaria uma arma carregada com balas que habíamos mandado a bendecir por el Padre Juan. Pero essa bestia era bastante inteligente. Foi muito difícil para nós outros, pero conseguimos atrapar a maldita bestia. Muitas gracias por escuchar hasta aqui. Se te gusta este tipo de conteúdo, não olvides suscribir-te no nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. Del me gusta ao vídeo se te gusta esta história Y. Deixa-nos um comentário contando-nos de onde eres Y a que hora nos escutas. Y asilgamos ao final de outra história de LAS Sombras. Espero que te hayas sentido em casa aqui, donde compartimos estes encontros com luz sobrenatural que é la piel, pero também nos conectam com nossas tradições mais antiguas. Se te gostou esta história, não olvides deixar tu me gusta y suscrever-te ao canal. Cada novo subscritor assume mais ao redor desta fogata virtual, donde compartimos nossos medos, curiosidades e fascinação por lo desconhecido. Recuerda, quando a luna lena surge no horizonte olhos ao lido distante, pode ser solo el viento, ou talvez no el mundo tiene mais mistérios de los que podemos imaginar. Y aqui em Histórias de Licântropos, estamos juntos para explorar cada de eles. Vuelve nel próximo vídeo para outro relato escalofriante. Después de todo, los licántropos están siempre alaçados Y nuestras historias también. Hasta el próximo encuentro bajo la luz de la luna.